Aqui você se informa. Aliás, por falar em preço dos combustíveis, o assunto do momento, não é? Preços em geral, com a inflação em alta em todo o mundo e no Brasil aqui na sua forma mais cruel, não é? Que é corroendo a renda e a capacidade de compra daqueles que têm menos recursos. Nós vamos conversar agora com o professor Edmar Almeida. Ele é professor do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que fala ao vivo agora no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Professor Edmar, bom dia, muito obrigada por atender a gente, hein? Bom dia, obrigado pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes. A discussão que a gente quer colocar aqui para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, professor, é a seguinte: o que outros países estão fazendo e que talvez a gente pudesse fazer também, dependendo ali da circunstância, da possibilidade, para evitar que essa alta tão significativa no preço do barril do petróleo chegue de forma completa ao consumidor final, porque o preço do combustível impacta a economia como um todo, não impacta só quem abastece, enfim, impacta tudo. E a gente tem visto nos índices de inflação medidos aqui no Brasil como isso está virando uma bola de neve. Que tipo de experiência existe fora do país que a gente pode olhar com mais carinho, na opinião do senhor? Bom, a gente teria que olhar para as experiências dos países que têm um mercado de petróleo aberto, né, para a iniciativa privada, para as empresas privadas, que é o nosso caso, né? Nós temos a Petrobras, que é, vamos dizer, a maior empresa e a mais importante, mas nós temos participação privada, todo o segmento de distribuição de combustíveis no Brasil, né, que são as empresas que compram lá nas refinarias e vendem para os postos, são empresas privadas, os postos são empresas privadas, né? Então, a gente tem que olhar para esse caso, porque tem experiência de países como que tem empresas estatais, né, como México, enfim, Venezuela, e essa experiência não serve para a gente. Mas olhando para os países que têm uma estrutura parecida com os nossos, como os países europeus, o que eles têm feito, o que eles podem fazer, primeiro é redução de imposto, né? Isso está acontecendo em muitos países, redução de imposto e, em alguns casos, até devolução de imposto, né? O caso de Portugal é um caso bastante interessante, onde o governo ele faz para algumas categorias, como os caminhoneiros, né? Eles devolvem o imposto. Então, o caminhoneiro vai lá, abastece o caminhão, paga o preço de mercado e ele fica ele tem lá um cartão caminhoneiro e ele fica, dependendo do volume que ele comprou de diesel, né? Ele tem direito de uma devolução de parte dos impostos. Então, ele recebe um pagamento por parte do governo de parte desses impostos, né? Então, essa é uma medida interessante, porque você pode devolver para algumas categorias, mas você poderia fazer isso para taxistas, você poderia fazer isso para caminhoneiro, aqueles que são afetados de maneira mais direta, né? Pela crise do petróleo, né? Então, eu acho que a primeira questão são os impostos, né? Alguns países têm experiência, como a que está sendo proposta agora no Congresso, que é a criação de um fundo do governo para fazer subsídio, né? Esse é o caso da Colômbia, por exemplo. Então, o governo ele vai pagar as empresas para vender mais barato que o mercado internacional, né? Utilizando para isso dinheiro do Tesouro, etc. Nós aprovamos no Senado um fundo de estabilização de preços. Isso está na Câmara, né? Essas iniciativas, né, de subsidiar, eu já acho mais complicado, né? Mas, bom, o governo pode fazer isso, pegar dinheiro público, dinheiro esse que iria para outras finalidades, como educação, saúde, e colocar num fundo e usar esse fundo para subsidiar o diesel, ou, enfim, os combustíveis em geral. Isso é mais polêmico, né? Porque você está utilizando dinheiro público para, vamos dizer assim, abater ou minorar os impactos, né, dos aumentos dos preços. Mas, enfim, é uma opção que o governo tem para tentar minorar esses impactos. Professor, bom dia, obrigado por atender aqui a Rádio Bandeirantes. A gente começa a ouvir algumas histórias e vai repetindo sem pensar muito, né? Eu que sou leigo faço isso, né? E de repente parece que Deus mandou que
o petróleo brasileiro, a gasolina produzida aqui no Brasil, tem que mesmo seguir o mercado internacional. E não sei se é assim, não sei se tem que ser assim mesmo. A gente conversou, viu, Thaís, essa semana com o candidato Ciro Gomes, e ele falou assim que a comparação com quem vende um sanduíche, um bar que vende um sanduíche. Então o cidadão vai vender um sanduíche, ele vai fazer o quê? Como é que ele define o preço? O preço do pão, o preço do salame, o preço do queijo que está lá, se for um queijo quente, o preço do gás, tudo que ele gastou para fazer o sanduíche. E mais o trabalho dele. O trabalho dele, a mão de obra dele, e aí ele acrescenta um pouquinho, que é o lucro que ele quer ter. É assim que você chega ao preço do sanduíche. Ele falou que no preço da gasolina é a mesma coisa. O Brasil produz gasolina. E aí produz por 10. Só que, ao invés de vender por 10, ele vê que lá fora está vendendo por 100. E aí o que era 10 aqui passou a ser 100 magicamente. Sem nenhum motivo aparente, apenas para a gente equilibrar o nosso preço ao preço externo. É isso mesmo? Quer dizer, daria para fazer diferente, professor? Ou isso é uma fantasia? Eu acho que é uma fantasia, sinto muito dizer. Se você for dono do lugar que vende sanduíche, você não vai fazer o preço dessa forma. Se você for um empreendedor, um empresário, que tem liberdade de colocar seu preço, você vai vender seu sanduíche pelo preço mais caro que você conseguir, porque você tem o objetivo de aumentar ao máximo o seu lucro. Só que o concorrente vende pela metade e rouba meu cliente. E aí você vai... Exatamente. O máximo que você conseguir significa olhando a concorrência, Isso. O preço do mercado, né? Então, tem duas formas de você fazer o preço, né? Uma é por mercado, concorrência. A outra forma é essa que você explicou, que o Ciro Gomes estava dando um exemplo, que é a forma pelo custo. Para você fazer um preço pelo custo, você precisa estar num setor que é regulado. Por exemplo, eu posso citar um exemplo. A distribuidora de energia elétrica, né, ela faz o preço pelo custo. Mas por que ela faz o preço pelo custo? Porque existe uma lei, uma regulação que obriga que, no caso desse serviço público, o preço é calculado pelo custo, né? Então, para que o setor de petróleo seguisse essa mesma lógica, né, a gente teria que sair de toda uma regulamentação que define que o preço é mercado, né, e criar uma regulamentação que o preço é pelo custo, né? Para isso, né, você tem que aprovar leis, né? Por exemplo, no caso do petróleo especificamente, dos derivados, em 2003, o Brasil aprovou uma lei que diz que o preço dos combustíveis no Brasil e nessa mesma lei aprovou lá as diretrizes da política energética nacional, tendo como principal âncora a promoção da concorrência, né? Então, para sair desse paradigma de preços alinhado, preço nacional, a primeira coisa é aprovar uma lei mudando essa lei, né? Aí nós temos uma outra questão, que é o seguinte: as empresas estatais, a Petrobras, que é uma empresa estatal, ela tem acionistas privados, né? Para você exigir que o acionista majoritário da Petrobras, para que ele exija que a empresa faça preços pelo custo e não pelo mercado, né? Isso tem que ser definido por regulação. Isso não pode ser definido pelo acionista majoritário, porque os acionistas minoritários, se o majoritário disser, olha, a empresa não pode maximizar lucro, os minoritários teriam direito a entrar na justiça e dizer, olha, eu sou sócio da empresa também, eu não concordo com essa diretriz, o majoritário não pode fazer isso. Isso tem regras da CVM, né, que define isso tudo. Então, eu não estou dizendo que preço pelo custo não pode ser feito. Ele é feito no México, por exemplo, na Arábia Saudita, esses países. Mas, para isso, você precisa de rever toda a política energética nacional, rever as regras que são aplicáveis à Petrobras, rever a estrutura patrimonial, né, do setor, criar regulações. Então, isso vamos dizer assim, uma mudança radical na nossa política energética, que pode ser feito, mas não é de uma hora para outra, não é com um telefonema que você faz isso. Isso levaria tempo, tem que provar leis, etc., né? Mas é isso, eu acho que nós optamos, o governo, digo nós,
o Congresso Nacional, né, optou por sair daquele paradigma de monopólio estatal do petróleo para um paradigma de abertura do setor, e para fazer isso foram aprovadas uma série de leis, inclusive na Constituição, e leis ordinárias, regulamentos, enfim, que precisariam ser revistos para você voltar para um cenário onde o governo pode controlar os preços dos combustíveis, né? Bem, já que a gente falou nesse momento, o senhor citou a questão regulatória, que é muito forte, professor Edmar Almeida, eu queria perguntar para o senhor o seguinte: nesse momento o governo coloca em pauta, como possibilidade de estudo, a privatização da Petrobras. O modelo não está claro, não é? Se é uma privatização ou se é simplesmente o que o governo quer é deixar de ser o acionista majoritário. Do ponto de vista de legislação, o que é que precisa ser mexido em relação ao que a gente tem hoje para que uma proposta como essa possa seguir adiante? Basicamente, o que precisaria ser aprovada no Congresso. Você tem que enviar uma lei para o Congresso propondo a privatização da Petrobras, e o Congresso tem que aprovar. Assim, nós acabamos de fazer isso para o caso da Eletrobras, né? O Congresso Nacional aprovou, liberou o governo para privatizar a Eletrobras, né? Nessa lei, o governo, nessa proposta de lei, o governo deveria dizer como que será feito, né? Por exemplo, a lei da Eletrobras é uma lei super complexa, onde não só diz que vai ser privatizado, mas diz como vai ser privatizado, o que vai ser feito com esse dinheiro, os pagamentos que serão passados para os estados, etc. Então, mas eu acho que basicamente é isso. O governo precisa, isso não vale só para a Petrobras, qualquer estatal, né? Ele tem que propor, através de lei, a privatização, a venda dessa empresa, e propor para o Congresso aprovando, ele poderia privatizar, né? Não existe, e nesse caso seria uma lei ordinária, não precisaria nem ser revisão constitucional, porque na Constituição você já, vamos dizer, acabou com o monopólio da Petrobras no setor de petróleo, né? Quer dizer, é uma coisa que não vai ser feita nesse final de governo, né? Claramente não há a menor possibilidade disso nem entrar em discussão. Muito dificilmente vai se levar adiante nesse final de governo uma medida como essa. Agora, em relação ao ICMS, professor, porque essa virou a nova discussão da vez, né? Com a decisão do Supremo Tribunal Federal, do ministro André Mendonça, que foi uma vitória para o governo federal, né, impedindo, a princípio, de momento, que os estados estabeleçam o ICMS no topo, no teto, de pouco mais de R$1 na bomba. Essa discussão que é acalorada e tal, e tem tantos componentes para além do preço do combustível, ela vale tudo isso? O ICMS faz toda essa diferença mesmo no valor pornográfico que a gente está pagando para encher o tanque do carro, professor? Olha, o ICMS é o imposto mais importante hoje, né? Porque o governo federal foi reduzindo os outros impostos, né? Ou eliminando, no caso, por exemplo, no GLP, se eliminou o PIS/COFINS, né? Então, o governo, a CID foi zerada, que é outro imposto. Basicamente, o governo federal tem a CID e o PIS/COFINS. Então, agora, e o ICMS... nós tivemos um grande avanço, foi a aprovação de uma lei que acabou com o ICMS, que é como porcentagem do valor do diesel, de gasolina, e criou um preço fixo, né, em reais por litro. Isso já foi um grande avanço, né? E hoje é um imposto maior. Então, assim, o governo federal não tem como reduzir mais impostos, então por isso essa pressão toda para ver se os estados reduzem o ICMS, né? Mas o valor pornográfico, eu gostei da sua expressão, é verdade, é um valor pornográfico, ele se deve ao preço internacional do diesel, da gasolina, né, que estão em recordes históricos. Eu acho que é uma coisa que é importante que os ouvintes entendam, né? Nós estamos vivendo uma crise energética mundial, parecido com o que aconteceu em 73, quando teve o primeiro choque do petróleo, 79, o segundo choque do petróleo. Nós estamos vivendo uma situação muito séria. Não só ontem o Brent bateu $110 por barril, que é um preço pornográfico, historicamente, mas o diesel e a gasolina, a margem de refino, né, aumentou muito. Significa que ele vale muito mais
do que $110 por barril, por exemplo, diesel. Nós estamos falando de $150 por barril. E isso são preços inéditos, né? Então, você vê, eu vou te dar só um número, eu estava olhando aqui agora, nos Estados Unidos, né, o preço da gasolina em 2020 era 60 centavos de dólar, isso por atacado, né? Que se vendia aos postos, era 60 centavos de dólar por galão, né? Agora está $4,50 por galão. O posto lá compra gasolina a $4,50. Então, nos Estados Unidos também está todo mundo escandalizado, há uma comoção nacional com relação aos preços. Isso se deve ao que está acontecendo no mercado internacional, tem a ver com a guerra, tem a ver com... Então, é um problema realmente difícil. Então, a gente tem que entender isso e não adianta ir procurar jogar a culpa ou nos estados ou na Petrobras, enfim, é um problema bem complexo e a gente tem que buscar alternativas e ver com as experiências internacionais, né? Eu acho que a ideia de tentar minorar o impacto para algumas categorias é uma ideia boa, né? Você devolver parte dos impostos, ver como que você pode ajudar os caminhoneiros, os taxistas, os motoristas de aplicativo. Isso é uma coisa que pode ser feita, né? E eu acho que pode ser feita, inclusive, de forma bastante rápida. Então, isso é uma coisa que a gente pode avaliar e ver como que a gente enfrenta a situação. A outra questão é adaptação, né? Buscar aí alternativas, promover outras fontes, né? O GNV, o etanol, enfim, o carro elétrico, por que não? A gente tem que buscar tirar lições dessa dependência que nós temos de poucas fontes de petróleo, de combustíveis, né? Olha, eu queria agradecer muito ao professor Edmar Almeida, professor do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, falando conosco ao vivo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Muito obrigada, professor. Até a próxima. Um abraço, obrigado, sempre à disposição. Obrigado. Foco em você.